Olá, papo de segunda. Estou aqui para trazer um conhecimento. Se você não entende nada de lei da atração, não entende de criar sua realidade, não entende a sua mente, não entende os seus hábitos, não entende como que acontece, essa é a minha função. Toda segunda trazendo esse conteúdo que mudou a minha vida e tem mudado a vida das minhas alunas, dos meus mentorandos, e eu quero realmente que você tenha esse conhecimento de forma simples, é pegar aquele conhecimento mais, digamos, cheio de palavras difíceis e formas. Eu acredito muito que quando a gente consegue traduzir isso de forma simples, consegue realmente ter o conhecimento, né, aplicado na prática, fica muito melhor. Então, eu quero trazer esses conceitos também primeiro, para que a gente tenha a mesma linha de raciocínio e você consiga realmente entender do que eu falo de forma direta e simples. Eu estava assistindo uma aula do Joe Dispenza, que ele é um cara que conseguiu, através da mente, curar. Ele teve um acidente, se não me engano, e os médicos falaram que ele não teria capacidade de voltar a andar. E ele falou, então tá, beleza. E aí ele foi usar com todo o conhecimento que ele tinha, e foi pesquisar, e ele conseguiu curar a espinha, né? Não sei exatamente quais os detalhes, mas ele conseguiu se curar depois de 6 semanas, através da meditação. Então, eu achei fenomenal. Só que eu descobri essa história depois que eu tinha curado meu câncer. Mas, enfim, então eu entendi muitas coisas, porque uma das coisas que eu fiz foi realmente usar a visualização para eu conseguir ter resultados diferentes. Então, eu queria falar um pouquinho que a gente aprende alguma coisa, sempre que a gente aprende, né, algo novo, a gente cria uma nova é, conexão neural. Então, lá na infância, a gente é igual uma esponjinha, como falam, né? A gente está captando tudo, porque é como se fosse um livro em branco. E a gente está preenchendo as páginas com informações. Então, tudo que você vive, experimenta, sente, vai preenchendo aquelas folhas. Só que depois de um tempo, você já tem lá, né, o seu livro escrito, pelo menos a base, já tem muita coisa ali escrita, só que ela fica ali na sua mente, certo? E através daquele aprendizado que você teve na infância, você vai replicando para o futuro. Ou seja, aconteceu um evento, a sua mente ela vai lá atrás para buscar algo que é uma informação que ela já viveu para te dar uma resposta. Então, por isso que é no piloto automático, a gente não fica pensando sobre isso, mas ela faz esse trabalho, por isso que é tão mágico, é tão incrível como a mente funciona, porque ela não precisa você ficar pensando como que eu vou fazer isso. Ela rapidamente faz um cálculo lá, ela busca essa informação e toma uma decisão. Por exemplo, atravessar a rua. Você aprendeu em algum momento lá na sua infância como que você tinha que atravessar a rua. Então você tinha que olhar para os lados, se for uma rua de duas mãos, né? E você calcula, né, na mente a distância. Quando você é criança, você não tem essa noção. Mas a repetição de tanto você fazer isso com a sua mãe, você nunca parou para pensar sobre isso, certo? Você não fica lá pensando, ai, a distância do carro com a velocidade. Isso é física, eu acho. Eu acho que é física. Você não faz esse cálculo, mas é a sua mente, pela repetição de tantas vezes que você atravessou a rua, né? Você viu o carro mais perto, o carro mais longe. Então a sua mente vai aprendendo, vai assimilando e aí ela faz naturalmente esse cálculo. Então quando você vai aprender uma coisa nova, olha o que acontece. É como se tivesse uma mata, uma floresta. Toda vez que você quer colocar um novo conhecimento, um novo hábito, é como se você pegasse um facão e começasse a abrir uma picada, né? Então você vai ter ali, você vai tirar o mato e vai criar um caminho. Só que se você não olhar para aquele caminho novamente, não voltar naquele caminho, ele vai fechar de novo. Porque ele nem fez ainda o caminho de verdade, né? Não criou uma trilha. Ele só você tirou ali uns matos, mas você vai ter que passar várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que o chão fique gasto naquele lugar, né?
onde tinha grama vai ficar a terra, talvez, e as árvores que estavam em volta, elas não vão crescer ali, né, no caminho, elas vão ter um espaço. Então, se você repete isso várias vezes, você criou uma trilha naquele lugar. É a mesma coisa na sua mente. Então, quando você está criando um novo hábito, você tem que repetir aquele hábito. Porque se você faz uma vez, você vai esquecer. Quando você está aprendendo uma língua, né? Eu estava esse final de semana voltando a estudar mais atento, né, o holandês. Eu já tinha esquecido algumas palavras, porque eu fiquei um tempo sem estudar. Então, a gente precisa repetir todos os dias, revendo, olhando, para que a gente crie uma nova trilha neural, ou seja, uma nova sinapse, e aquilo se mantém. Então, a mesma coisa lá com a floresta. Se você continuar repetindo, repetindo, até que chega uma hora que ela cria uma trilha de verdade e ela não vai se fechar com tanta facilidade. Pode ser que com o tempo, se você nunca mais andar lá, vamos supor, você aprendeu a tocar um instrumento, talvez se você passar muitos anos sem tocar, você vai perder a habilidade. Talvez, mas aí vai ser muito mais fácil você voltar porque ela já criou. Ela pode não estar ali, né, na prática, mas fechar completamente não vai fechar. Talvez você precisa reavivar, fazer com que as sinapses aconteçam. Então é importante a gente entender isso, tá? Porque muitas vezes a gente começa um hábito novo e a gente já desiste. Ah, tá muito difícil. Mas é porque depende da mata ser muito fechada, vai ser mais difícil você abrir lá com a picada, né? Você vai precisar de um facão bem afiado, vai ter que tentar muitas vezes, usar a força. E a mesma coisa a mente. Às vezes você ficou paralisado muitos anos sem colocar novos conhecimentos, e é como se fosse cristalizado. E por volta dos 35 anos, é como se aquela fosse o seu ser. Olha que louco, né? Na infância, você está recebendo informação o tempo todo, então você vai acumulando informação, vai aprendendo. Só que se você começa a repetir sem colocar novas informações, aquilo fica como se fosse a sua verdade, o seu eu. Ou seja, 95% está no subconsciente, está lá, né? Cristalizado, de tanto você repetir, repetir, repetir. Por isso que a gente fica mais ou menos como os nossos pais, a gente vai repetindo. Agora, se a gente entende que a gente precisa mudar, que a gente precisa colocar novas informações, apenas 5% é consciente. Então, às vezes, vai ser difícil mesmo você mudar um hábito, um comportamento. Por quê? Porque é 5% consciente que você tem que fazer aquilo repetidamente para 95% que está no subconsciente, que você não está pensando, que você está agindo, que você simplesmente está reproduzindo. Então, geralmente, a gente vai reproduzindo as nossas emoções, reproduzindo os nossos comportamentos, isso vai ficando automatizado. Então, a praticar um novo hábito exige que você repita muitas vezes, até você criar novas sinapses, novas conexões, né? Então, olha só, uma pessoa que aprende um pouco de informação, ela coloca uma informação, ela duplica o número de conexões neurais. Então, vamos por 1.300 conexões, ela vai para 2.600. Então, se você não revisitar a sua informação nova, né, repetindo ou pensando nela, você vai acabar esquecendo ou perdendo isso. Que é muitas vezes assim, ó, eu resolvi tomar água, né? Eu não tenho o hábito de tomar água. Aí, de repente, eu decidi que eu vou comprar uma garrafinha. Aí eu comprei a garrafinha e tomei um dia. Eu criei no meu cérebro aquelas conexões, uma conexão de tomar água. Só que se amanhã eu esquecer e não tomar, e daí vai passar uma semana, eu continuo não tomando, eu vou deixar de lado. Agora, se eu amanhã tomar de novo, e depois de amanhã tomar de novo, e vou repetindo, aquilo fica automatizado. É assim que a gente aprende. Então, hoje em dia, por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar água. Já é automático, é algo que eu não fico pensando. Eu já acordo e se eu não faço por algum motivo, porque de repente eu viajei, estou num outro ambiente ou esqueci minha garrafa em algum lugar, o que acontece? Eu sinto que está faltando alguma coisa, aí eu paro para pensar e aí eu lembro, faltou água. Então, é isso que a gente tem que fazer para os hábitos positivos. Porque também tem a questão dos hábitos negativos que a gente acaba tendo, e é importante a gente ter consciência disso,
porque daí a gente pode parar o processo e mudar o hábito. Claro que não é algo tão simples e tão fácil, né? Então é importante a gente sempre manter e sustentar, né, essas novas ligações. Então isso é, na verdade, neurociência, tá? E muita gente busca na ciência algo que não consegue explicar, até para fazer essas mudanças. Então, não é algo místico, não é algo religioso, é simplesmente entender que a nossa mente, ela tem, na verdade, ela existe para facilitar a nossa vida, para que a gente não precise ficar pensando toda vez que a gente precisa tomar decisões. A gente passa o dia todo tomando decisões, micro decisões, que a gente não para para pensar. Mas no momento que você abre o olho, você está tomando decisões. Agora, você não precisa parar. Ai, como que eu faço para abrir o olho? Será que eu abro o olho, fecho o olho? Não. Será que eu vou sair da cama? Não saio da cama. Será que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar. Não, o tempo todo você já está ali, né? Decidindo. Vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que o que acontece muitas vezes, né? Que as pessoas não se deram conta. E por isso que elas acabam repetindo a vida o tempo todo. Você é a soma de tudo aquilo que você faz, certo? Isso torna quem você é. Se todo dia você tem bons hábitos, por exemplo, você toma a sua hidratação, faz a sua hidratação, come a comida saudável, você faz atividade física, você é considerado uma pessoa saudável, certo? Você não pensa sobre isso, simplesmente você executa. Você não tem pensamentos negativos em relação a isso. Você não fica pensando, ai, que difícil fazer. Você vai lá e faz. Isso é quem você é. Agora, se você é uma pessoa negativa, se você tem pensamentos negativos, você acorda, né, e já se sente mal, você é uma pessoa que não consegue se desvincular do passado, das suas memórias, das suas lembranças. Olha o que vai acontecer. Naturalmente, você vai acordar com aquela sensação ruim, porque você está lembrando do que aconteceu lá no passado. O passado não precisa ser lá atrás, pode ser tipo o que aconteceu ontem. E aí você não consegue superar aquilo, você fica ruminando aquilo, e nós temos de 65 a 70 mil pensamentos todos os dias. Se você não consegue liberar essas emoções, esses pensamentos, você vai passar o dia todo, em algum grau, pensando sobre isso. Talvez você não vai pensar, 100%, né, porque você está ocupado com alguma coisa, mas se sempre está voltando esses pensamentos, isso está tornando quem você é. Então, aquela sensação, aquele sentimento está tomando conta de você. Você não consegue ser ativo pensando nas coisas boas que você quer criar, na vida que você quer ter. Você fica preso naquele círculo de lembranças negativas que vão trazer pensamentos negativos, sentimentos negativos, e porque você está tão negativa, você não consegue pensar em coisas boas para o futuro e nem criar essa vida que você quer. Então você está criando mais do mesmo. Você está criando uma vida de merda, porque você está presa no passado, está criando na sua mente o passado, porque a mente não sabe distinguir o que é passado do que é real e do que é do imaginário, do que é presente e do que é passado. Tudo que está na sua mente, constantemente, ela está entendendo o que está acontecendo agora, que esse é a sua realidade. Então, a mesma coisa quando a gente está vendo um filme. A gente vê um filme, a gente se emociona, a gente chora, a gente sente tesão, a gente fica com raiva, né? Fica emocionada, fica envolvida. Então, na tua mente, aquilo não é ficção, aquilo é realidade. Mesma coisa se você está vendo um filme de terror, se você está com medo, aquilo é realidade, porque você sente no seu corpo. Então, a sua mente não sabe distinguir. Olha que incrível. A mente é o cérebro em ação. Então, para criar sua vida, sua realidade nova, você precisa se tornar uma nova pessoa. Você precisa de novas conexões, você precisa de novas informações. E para isso é um treino. Para você criar um novo mundo mental, você precisa ter o conhecimento, né? Então você vai aprender uma coisa intelectualmente, você está tendo a teoria aqui, e aí você começa a conectar com o teu passado, para você entender. A memória, ela não deve ser usada
para você ficar se lamentando. Ai, meu Deus, aconteceu isso, e se culpando, e se colocando para baixo. E porque geralmente é isso. A gente tem uma memória no passado e a gente vai colocar uma culpa, a gente tem raiva, mágoa, ressentimento, frustração. Às vezes a gente se culpa por algo que a gente fez ou por ter deixado de fazer. Então, ficar preso nisso é criar mais disso. Agora, se você tem novas ideias, você consegue acordar positiva, olhando para o teu futuro, pensando nas coisas boas que você vai fazer, nas coisas diferentes, o que acontece? Você está ensinando para sua mente que existe um outro mundo e você começa a focalizar naquilo constantemente. Mas não adianta a gente ficar repetindo: ah, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa. Essa repetição não vai trazer o resultado que você quer. As visualizações ou as afirmações positivas, elas acontecem com o campo emocional. Você precisa ter a emoção, então você tem que sentir, você tem que entrar naquela imagem que você está criando. Então, é igual um filme. Você cria um filme mental da vida que você quer escolher e você se transporta para aquele momento. Você sente, você se emociona, você vibra, você sente no seu corpo. E aí sim você magnetiza aquilo que você quer. Então você tem que entender a sua mente, entender quais pensamentos que estão regendo a sua mente, quais são os sentimentos que você tem, para você criar novas informações, novas sensações, e aí a partir disso você vai conseguir criar a sua realidade. Então, eu tinha uma aluna que ela ficava pensando, ela falava assim para mim: ai, Andréia, eu já estou mudando muito, mas por que que eu ainda estou vivendo coisas difíceis na minha vida? A minha vida já está mudando, mas ao mesmo tempo sempre está vindo alguma coisa que parece que deu errado, está dando errado, não está dando do jeito que eu quero. Mas lembra, você já criou por um tempo aquela realidade ruim. Então vai demorar um tempo para que se materialize a nova realidade, a realidade boa. Então você tem que ter tempo e paciência, né? E muita gente, às vezes, tem dificuldade de criar a realidade porque pensar dói, pensar exige energia. E nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, esse desgaste que você tem emocional, de pensar, de criar, de se sintonizar, de se conectar com aquilo, pode ser desgastante, né? Quanto mais você pensa, mais você conecta as informações. Então, você vai criando essas redes neurais, enriquecendo, né, o teu cérebro, e isso vai criando reações químicas de emoções e sentimentos. E é muito importante você entender, porque você pode criar reações químicas que vão te fazer mal, por exemplo, o cortisol em excesso, quando você está num nível de ansiedade, quando você está estressada, preocupada, você está com medo, você está angustiada, se você está sentindo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, repetidamente, isso vai causar baixa da sua imunidade, você vai ficar doente, vai ficar suscetível a problemas do coração, a problemas de doenças como Alzheimer. Então é importante ver como que você está usando a sua mente, como a sua aliada ou como a sua inimiga, né? Outra coisa também que você precisa começar a desenvolver essa gratidão, né? O estar presente e sentir que você pode criar o seu futuro. Isso vai te dar uma sensação de poder, é como se você fosse tão poderosa e tem uma possibilidade ilimitada de criar exatamente aquilo que você deseja. Então isso vai te deixando mais feliz, mais inspirada, né? Então o teu corpo vai sentindo essa sensação. Quando você ajuda alguém, você se sente bem. Quando você está feliz, você se sente bem. Quando você tem resultados positivos, você se sente bem. Então você tem que ensinar para sua mente a se sentir bem, a se sentir no controle, né? Você não controla as emoções, mas você controla os seus pensamentos. Você substitui os seus pensamentos. Você tira o foco dos pensamentos ruins, colocando pensamentos bons. Então, olha que legal essa frase. O conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo. Então, você precisa aprender coisas novas. Então, por isso que você está aqui assistindo essa aula, né? Esse encontro, esse papo, para você ter um conhecimento, para intelectualmente você compreender como as coisas funcionam.
mas é na experimentação da vida, o teu corpo que tem que sentir para que você realmente fixe. A mesma coisa musculação, né? Você quer ter um corpo bonito, você tem que entender por que que você faz a atividade física. Você tem que entender como funciona a atividade física mentalmente, intelectualmente. Então você tem que contrair o músculo na hora que você está fazendo atividade física. Você tem que entender por que que você come direito, para você ter um certo resultado. Mas é na ação, né, no seu corpo é que você vai realmente ter o efeito que você deseja. Então você vai na academia, se você fizer o exercício de qualquer jeito, sem entender, você não vai ter o resultado que você quer. Agora, se você se concentrar, focar no exercício, na respiração, você entender por que que você faz aquela repetição daquele jeito, o resultado vem, tá? Então, é incorporar novos conhecimentos. Você vai também ter um negócio chamado, que a epigenética faz, né, que é mudar a sua parte genética, que muita gente acha, é imutável, mas hoje já se sabe que se você mudar a forma como você pensa, a forma como você sente, você se torna outra pessoa. Porque se uma pessoa pensa de um jeito, ela tem sentimentos de um jeito, ela age de um jeito, ela tem certos resultados. Agora, se eu estou pensando diferente, se eu sinto diferente, se eu ajo diferente, eu sou outra pessoa. Que nem eu sou uma pessoa tímida, por natureza, e também pelos abusos que eu sofri. Eu jamais falaria em público. Eu jamais abriria uma live aqui e falaria. Eu jamais falaria na câmera, falando diretamente com a câmera. Jamais. Mas porque eu tinha clareza do que eu queria. E para eu ter aquilo que eu desejo, eu preciso agir diferente, sentir diferente, pensar diferente. Hoje eu me sinto mais confortável. Então eu não sou a mesma pessoa que eu era alguns anos atrás. Eu tenho que mudar para ser outra pessoa, para ter o um resultado diferente daquela pessoa do passado. Então é isso que as pessoas não entendem. Elas não querem mudar, elas não querem perder a essência delas, só que entenda que se você quer resultados diferentes, você vai ter que mudar. E mudar vai ser mudar o ambiente, mudar as pessoas que você se conecta, porque a pessoa de hoje não consegue se relacionar com a pessoa do passado. Por exemplo, se eu tenho uma amizade hoje, né, uma amizade do passado, que ela não acompanhou, não evoluiu, não aceita como eu sou, a gente tem muitos conflitos, muitas vezes eu não vou conseguir trazer essa pessoa para o futuro, para o momento atual, porque eu mudei tanto que eu não consigo me conectar com as mesmas ideias, com os meus pensamentos, com a mesma forma, estilo de vida. Então é normal a gente mudar. E aí tem muita gente que fica presa, fica com medo, mas eu vou ser uma pessoa diferente. Vai ser uma pessoa diferente. Porque se você quer resultado diferente, você vai ter que mudar. Uma coisa muito legal é que a partir do momento que você teve sucesso em qualquer área da sua vida, que seja, né, um sucesso apenas, e hoje você está vivendo uma vida que você não quer, por algum motivo, você deixou a vida meio que correr, o que que você pode entender? Que uma vez que você fez um processo, você pode repetir ele quantas vezes você quiser. Então, entenda que toda vez que você repete uma experiência, você vai fixar, você vai condicionar neuroquimicamente a tua mente e teu corpo para começar a trabalhar como um só. Porque muitas vezes você está querendo um resultado, está na mente, mas você não consegue ir para a ação. Você não consegue ir para o corpo. O corpo que eu falo é você experimentar aquela sensação, para você ter o resultado, para você comemorar. Então, é importante que o corpo e a mente trabalhem como um só, ou seja, ser congruente, é falar e fazer, né? Você tem muita gente que fala, mas não faz, então tem uma incongruência, né? Então, o que eu quero com esse papo é que você saia daqui com a sensação de que a gente só consegue atingir um nível de excelência naquilo que a gente deseja quando você consegue colocar aqueles hábitos, aqueles comportamentos no subconsciente. Ou seja, você quer fazer uma coisa nova e você vai treinar, 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 você vai repetir, repetir, repetir até se tornar subconsciente. Igual uma pessoa que quer aprender um idioma, para ele falar fluentemente, ele vai ter que repetir, ele vai ter que primeiro, né, ter o conhecimento. Vai estar ali no nível
consciente. Só que ali é só 5%, mas para ele internalizar, ele vai ter que ter várias experiências, vai ter que falar com várias pessoas, vai ter que ouvir, vai ter que repetir, vai ter que errar, vai ter que acertar, até que você se torna aquela pessoa que fala aquele idioma. Isso pode ser para qualquer área da vida, tá? Então, é não pensar como você faz, é se tornar a pessoa que faz, simplesmente. Isso funciona muito com, por exemplo, dirigir também. A gente aprende a dirigir no começo, tá lá, a gente entra no carro, a gente vai pensando em cada processo. Aí tem que ligar o carro, eu tenho que arrumar o banco, eu tenho que botar o cinto, eu tenho que arrumar o espelho aqui, retrovisor, eu tenho que ver se o banco está de acordo com o meu tamanho, se está na altura certa, se está com a distância certa. A gente pensa várias coisas. Onde vai colocar o pé, o que vem primeiro, coloca a marcha. Pensa tudo isso. Isso quando a gente está aprendendo. Depois que você aprendeu, então nesse caso você é aprendiz. Quando você aprendeu e você incorporou, às vezes você nem sabe como que você faz, você simplesmente entra no carro e começa a dirigir. Então você já é um motorista, você não sabe, está aprendendo, você já se tornou um motorista. Então o ser a pessoa que você quer ter certos resultados é você se tornar a pessoa. Você quer ser magra? Então se torna uma pessoa magra. Porque tem gente que quer emagrecer, não quer ser magra, né? Então, para você ser magra, você tem que se tornar essa pessoa que vai pensar diferente, vai agir diferente, vai ter sentimentos diferentes em relação às coisas. Então, é se tornar. Por exemplo, você está fazendo um processo de emagrecimento, né? Você tem que ir lá fazer atividade física, tem que comer direito. Uma pessoa que está começando esse processo, ela vai sentir primeiro, eu preciso fazer atividade física. Que desânimo. Não quero. Aí ela vai ter um pensamento de que é difícil, que ela não gosta, que é complicado, que tem outra coisa para fazer. E aí ela vai ter uma ação, ou seja, vai desistir, vai fazer outra coisa, vai focar em outro objetivo. Agora, se você foca na ação, esquece o que você está sentindo. Não quer fazer, não, você quer se tornar aquela pessoa, né? Uma pessoa magra, uma pessoa que faz atividade física. Então, para se tornar você tem ação, independente do que você está sentindo, você faz o que tem que ser feito. E aí você vai ter um sentimento, ufa, eu consegui. Nossa, isso que bom que eu fiz. Você vai sentir, né, algo no seu corpo. Você vai ter um pensamento positivo que você consegue, independente da sua vontade ou não. E isso vai te empoderar. E porque você se sentiu bem, porque você se sentiu poderosa, porque você sentiu que é capaz, você vai repetir. E aí você entra no ciclo positivo. Você vai fazer mesmo sem vontade. Você vai ter um pensamento positivo, que você conseguiu, que você é poderosa. Isso vai criar uma sensação boa e aí você vai querer repetir isso de novo, fazendo novamente, tá? Então, aprenda com a cabeça, aplique com as mãos e saiba no coração. Isso foi uma frase do John Dispenza, ou seja, aprender com a cabeça é aqui, você está aqui pegando o conteúdo, está aprendendo o que você tem que fazer, mas você tem que entrar em ação, aplicar, é a repetição, isso que vai trazer o resultado que você quer, até que você incorpore, que está dentro de você, que é você se torna aquela pessoa. Eu acho isso tão lindo, gente. Eu fico assim, cada vez mais encantada com essa questão de criar hábitos, como que a gente cria, como que a nossa mente funciona, como que a gente coloca de uma forma que facilite a nossa vida. Porque a ideia é não ficar batendo cabeça. E aí, olhando a minha jornada, eu vi o quanto eu me coloco para mudar, o quanto eu mudei nos últimos anos. E no começo era difícil mesmo, exigia um esforço, era complicado, eu não entendia as coisas, eu tive que, sabe, trabalhar ativamente, continuamente, repetindo, repetindo, repetindo. E aí eu não tinha alguém para me dar um caminho fácil. Eu tive que descobrir sozinha, colocando em prática. Mas aqui tem um passo a passo bem tranquilo, bem fácil para você realmente colocar mão na massa, né? Então, todo dia, o que você vai fazer? Aqui já vem a parte prática, né? Você vai acordar com a visão de futuro que você tem. É assim que você acorda toda manhã. Você tem que olhar para a frente, olhar para o que você deseja, construir o que você deseja.
E aí você vai desconectar dessa realidade que você está vivendo hoje, porque muita gente fica presa na realidade, ela não consegue superar, por isso que não consegue criar coisas boas, porque está olhando para o passado, está olhando para as emoções do passado. Então, o nosso cérebro ele é organizado para reproduzir e refletir o que você sabe na sua vida. O nosso cérebro é uma gravação do passado. Só que deixa eu te contar uma coisa. Se a gente tem memórias, 50% daquilo que a gente lembra é uma criação da nossa mente, porque a gente não consegue lembrar o ato, o fato, de acordo com o que realmente aconteceu. Então, ao longo dos anos, a gente vai interpretando diferente. Ao longo dos anos, a gente tem uma memória que ela não é 100%. Então, o que você lembra é uma interpretação dos fatos, ou você cria também, né? Então, é importante a gente não se preocupar tanto com o passado. É lógico que se a gente tem feridas emocionais, a gente tem que curar. Por isso que o amor, o perdão, a gratidão, ela limpa, ela cura esse passado, para que você não volte para ele, para ficar lembrando e lamentando e se julgando e se colocando para baixo. É olhar para frente para o que você quer. Muita gente não entende esse olhar para frente. A pessoa acha que já tem que tomar uma ação agora, tem que decidir, tem que fazer. Não, só cria na sua mente. Criou na mente, eu quero um relacionamento X, eu quero um corpo desse jeito, eu quero ganhar tanto no meu trabalho, eu quero ter uma empresa. Você cria na mente e o universo vai se organizar para entender que aquilo é a sua realidade para trazer para você. Então você vai começar a se conectar com a sua mente, você vai ter insights, vai ter ideias, vai ter uma intuição, você vai saber qual a decisão tomar, quando tomar. Então, a maior preocupação que você tem que ter é criar o que você quer. E parar de ficar, né, na sua cama lá pensando nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas emoções que você teve com seus familiares, com seus pais, né, com a pessoa que você amava. Por que que acontece? Porque você está preso, né? É uma prisão. Então, para você se libertar eu curo, eu aprendo com esse passado, eu entendo que ele foi um guia para me guiar, né? Para me dar um norte do que eu não devo fazer, porque até falo uma coisa que é legal, né? A criança, quando ela vai aprender a caminhar, ela cai 1000 vezes. Então, o que quer dizer esse cair 1000 vezes? Não é que ela é incompetente, ou que ela não vai conseguir, ou que ela é burra, ou que ela não é capaz. É pelo contrário. Cada vez que ela caiu, ela estava aprendendo a como não fazer. Ela estava eliminando possibilidades erradas. Então, ela estava chegando mais próximo do objetivo. Então, o passado é para isso. Eu andei por esse caminho, eu tive esse resultado, essa experiência, ok, então agora eu posso ir pelo outro caminho. Tento outro caminho, não é também. Então eu já aprendi. Então muita gente paralisa porque, não deu certo, então nunca vai dar certo. Não, você tem que tentar até dar certo. Então, não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Então a gente vai experimentando até a gente conseguir chegar. Por quê? Porque cada experiência que a gente tem, teoricamente, a gente teria que aprender. Tem gente que não aprende. E é esse que é o barato. Tem gente que não consegue aprender com os erros, então continua repetindo o erro até que consegue virar a chave. Então, usar o passado como experiência para o aprendizado. Então, os pensamentos eles são a moeda de troca do cérebro e os sentimentos são a moeda de troca do corpo. Ou seja, a gente quer se sentir bem. Então, o corpo, ele mostra as emoções. Você sente quando você está emocionada, você sente o cabelo do seu braço arrepiar, quando você está com medo também, pode ser, quando você está feliz, quando você está triste. Tudo isso o teu corpo sente. Então, o teu cérebro, ele precisa ter os pensamentos positivos para você ter bons sentimentos. Olha que legal isso. Quanto mais pensamentos negativos, mais sentimentos negativos. E aí isso vai se refletir também se você vai envelhecer com saúde, vai envelhecer com uma boa aparência ou ao contrário. Tem gente que fala para mim, nossa, Andréa, você está diferente, parece cada vez mais jovem, você está com uma aparência, glowing, né? Você está exuberante, você está... Por quê?
porque sentimentos bons, né, atitudes positivas. Então eu vou buscando aquilo que me faz bem, e aí é lógico que eu me cuidando, eu tendo hábitos positivos, isso vai se refletir na minha aparência. Não tem como ser diferente. Quando você está angustiada, triste, ressentida, com problemas e você se preocupa o tempo todo, ansiedade, isso vai se refletir na sua aparência. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Olha que legal esse aqui, ó. Um hábito ocorre quando fizestes algo tantas vezes que o corpo sabe melhor que a mente. O corpo torna-se a mente. Então, o que acontece? Quando você tem um vício, quando você tem um comportamento nocivo, é porque você não está pensando. Então, você perde o seu livre-arbítrio, você já não está decidindo por você. Então, o teu corpo ele tomou conta da mente. Cara, quando eu ouvi isso, eu fiquei tipo, caracas, é isso mesmo. Então, o vício é isso. É quando você não tem mais vontade, porque daí você não está mais pensando, você simplesmente, o teu vício toma conta de você, né? O teu corpo, ele é mais forte do que a sua mente e você não consegue mais tomar uma decisão assertiva. Você está destinada, programada para seguir aquilo que o seu corpo está te levando. Então, por isso que é muito importante a gente ter consciência. Se eu quero alguma coisa, né, da minha vida diferente, eu tenho que ver quais os hábitos que estão me levando para aquele resultado que eu desejo ou quais que estão me atrasando, que estão impedindo, ou que estão me detonando. E aí eu tenho que realmente focar em fazer um esforço, aí por isso que tem que ter uma motivação, que é o motivo para ação, para mudar aquilo, tem que ter clareza, né? O corpo, como mente inconsciente, não sabe diferenciar. Isso eu já falei várias vezes, né? A experiência do passado e do futuro. Então, quando eu quero criar mais de coisas boas, eu tenho que estar com a mente o tempo todo pensando legal, né? Sentindo bem também. Por isso que a gente busca estar bem. Nada é mais importante do que você sente. Então, para você criar o seu futuro, você tem que sair da prisão do passado, porque se você está focando muito no passado, você vai criar mais no futuro. Se você quer uma vida nova, você tem que criar emoções novas, sentimentos novos, pensamentos novos. Ah, outra coisa mais importante, né? Por que a gente cria um trauma, né? Porque quando acontece uma coisa muito forte, uma experiência, principalmente ó, abuso, por exemplo. Quanto mais emocionalmente você tiver atrelado àquilo, o que vai acontecer? Ela vai criar na sua mente, né, uma atenção, então, ou seja, você vai ter uma visão do exterior que aquele fato aconteceu e ela vai imprimir como se fosse uma fotografia. Então, ela grava na sua mente. Então, a gente lembra de uma coisa que aconteceu, por exemplo, eu tive uma experiência muito marcante numa sapataria. Eu lembro que eu devia ter por volta de 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Eu fui na sapataria levar para minha mãe um sapato e o cara ele me chamou para dentro da sapataria e ele tentou passar a mão em mim, passou, não sei, não lembro dizer. Eu saí correndo. Então, hoje, toda vez que eu sinto o cheiro da sapataria quando eu vou num lugar, me vem aquela memória, assim, é muito marcante isso. Então, criou aquele ambiente externo. Então, é por isso que a gente tem a memória de cheiros, né? Às vezes a gente escuta uma música, lembra um período da nossa vida, sente um perfume, lembra de alguém, sente uma comida, né? O cheiro da comida da avó, da casa da mãe, né? Tem uma lembrança também, às vezes come uma coisa, uma sobremesa e lembra de um evento, porque a gente tem muito essa coisa da experiência, a gente sente no nosso corpo. Então, é importante a gente entender que se a gente colocar novas referências, novas emoções, a gente consegue mudar a nossa realidade, a gente consegue transformar quem a gente é para a nova pessoa que a gente deseja ser, tá? Então, como que a gente pode criar o futuro? Primeiro, ter uma visão clara do que você quer. Então, o que você quer da vida? E aqui você pode até não saber hoje, você talvez não saiba, você fica lá batendo a cabeça. Então, começa a repetir o que eu quero da vida, o que eu quero da vida, o que eu quero. Vai se perguntando, a tua mente vai buscar respostas, tá? Então, você pergunta até você encontrar a resposta. E tem muito a ver com aquele desejo, né?
você gosta de certos assuntos, você se conecta com certas coisas, aquilo é um indicativo daquilo que você gosta, tá? E a segunda é treinar sua mente para prestar atenção, né, tornando consciente os seus pensamentos e sentimentos, para você colocar aquilo que você quer no lugar. Então, se é uma coisa negativa, você coloca positiva. Se tem lembranças ruins, você vai colocar novas lembranças. Aquelas coisas, lembranças, coisas boas, você vai ancorar aquilo que é positivo. Porque ninguém teve só coisas negativas na vida. Mas geralmente a gente tende, olha como a nossa mente é, a focar no negativo. Por quê? Porque é uma forma de proteção. Mas quando você entende que coisas negativas são como são normais, que vão acontecer, né? E a gente só tem que aprender com elas. E aí eu coloco no lugar coisas boas, porque eu tenho memórias boas, eu tenho lembranças boas e começo a alimentar isso, eu começo a ter mais energia para eu construir a vida que eu quero para o futuro. E era isso. Era essa a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu espero que tenha ficado clara essa questão de você criar sua realidade da forma que você deseja, né? Tomando conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Eles têm um poder muito grande. E se a gente não parar e analisar, a gente vai continuar repetindo a mesma história e não sabe como sair disso. Então lembre, está tudo no seu poder. E mesmo que hoje você olhe a sua realidade, você pensa, ai, André, é muito difícil. É difícil? Não, não é muito difícil. É mais fácil do que você imagina. Se eu soubesse do que eu sei hoje, a minha vida seria completamente diferente. Mas eu não me arrependo de nada porque ela me trouxe até aqui. Então a gente também não pode ficar se arrependendo, ou ficar lamentando, ou ficar dizendo, ai, mas se eu soubesse, se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria feito diferente. Teria, mas você não pode, não tem como voltar atrás. Então, é a partir de agora. A partir do momento que você sabe, faça diferente. Está no seu controle, está no seu poder. E eu estou aqui para te ajudar. E se faz sentido para você, já compartilha esse vídeo, já deixa o seu like para saber que você gostou desse conteúdo. Também você pode deixar aqui nos comentários, né, o que você está achando, porque é muito importante para mim o seu feedback, porque dessa forma eu sei realmente se você está encontrando aquele conteúdo que você tanto quer, que vai te ajudar a ir para o próximo nível, a você construir a vida dos seus sonhos, a você realizar tudo aquilo que você sempre deseja. É isso que eu espero de você, é isso que eu desejo para você. E você já sabe, nós temos um encontro marcado, sim, eu estarei aqui te esperando na próxima segunda. Beijo, beijo, beijo.